Vamos começar de trás para frente. As Assembleias de Deus, conquanto elas tenham presbíteros, conquanto haja algumas expressões de aparente democracia no governo local da comunidade, mas elas não são como, por exemplo, igrejas presbiterianas, que têm presbíteros, e esses presbíteros são de fato eleitos pelo povo para cuidarem daquele governo imediato comunitário, junto com o que no meio reformado presbiteriano, por exemplo, é chamado de o pastor titular ou local, que é o presbítero docente, os outros são os presbíteros regentes. Isso tem que ser revalidado, no mínimo, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, ou de 5 em 5 anos, em geral. É o tempo em que essas eleições acontecem. O povo pode reconduzir o pastor ao pastorado, mantê-lo ali, manter os mesmos presbíteros, ou mudar, ou eleger mais dirigentes, presbíteros, quando acham que o povo cresceu muito, aí precisa de mais gente para ajudar naquelas funções de administração, de regência mesmo, interna, funcional, prática da comunidade. Não. Na Assembleia tem essa formatação, mas não tem essa dinâmica democrático-representativa mesmo. Não tem. Uma vez que raramente você vê um pastor ser tirado quando ele se torna presidente do campo, é porque ele é um indivíduo que se firmou naquilo por ter aberto muitas congregações. Quanto mais na Assembleia de Deus do passado, não de hoje, do passado, quanto mais você abria congregações, mais você tinha o respeito e a validação de ser uma pessoa com potencial para dirigir um campo, para ser líder de uma coisa maior. De modo que, uma vez que o indivíduo, tendo aberto várias congregações, tendo ganhado esse direito, essa autoridade pela performance produtiva, abrindo igrejas, isso e aquilo, ele acaba virando o presidente do campo. Se ele fica presidente do campo, em geral ele morre na posição. Ele só sai de lá, no geral, se ele cometer um ato muito brutal, por exemplo, adulterar com a mulher de um presbítero, que seja um cara também, que seja um cara rico, ou que tenha importância, aí ele se ferra. Comeu uma influência forte. Uma influência forte. Se for das pequenas, ele diz que é palavra contra palavra, está mentindo contra mim. Fica o dito é calúnia e difamação. E ele fica para sempre lá. E para mudar esse indivíduo, só a doença ou só a morte o tira dali em geral. Só que o abuso aumentou muito, né? Antigamente era assim, mas as pessoas eram mais pudicas. Só mais light. Um pouco mais, sempre foram grossos. Por isso é que eu digo que um homem como o pastor Alcibiades Vasconcelos era um príncipe no meio daquilo ali. Aquilo ali era fidalguia em pessoa, gentileza em pessoa, ao mesmo tempo que era firme a beça. Mas era de um outro trato, de um outro nível. Sempre foram muito grossos, a maioria não tinha cultura nenhuma, chegavam ali apenas por performance de trabalho e por certa seriedade na sua condução pessoal, aquelas austeridades. Então ele virava o líder do campo e era um caudilho local. Sempre foram grandes caudilhos, desde o tempo em que a sem-vergonhice ainda não era generalizada como é hoje. Essa é a primeira coisa. Sempre foram caudilhescos. Piorou muito. A teologia que era diferente era a teologia pentecostal. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus voltará a segunda vez. Era o que caracterizava onde você fosse nas assembleias, era esse o grito. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e virá outra vez. Essa era a ênfase. Isso é um chavãozinho? Era, e era a ênfase, era o motor confessional pentecostal. Hoje em dia isso aí é brega nesse meio. O negócio é, como ele falou, Murdoch, teologia da prosperidade, então mudou. Então o que ficou? Eles ficaram com a pior forma de expressão teológica, que é uma teologia anticristo, essa teologia
é anti-evangelho, você Eles viu não só são- o texto que eu li hoje. Acaba com a teologia da prosperidade, qualquer um. Esse O texto evangelho é a anti-teologia da prosperidade. Pois bem, só ficou pior, porque pegaram o caudilismo que já havia, a tirania, o despotismo anterior, foi piorado pela falta de caráter e foi satanizado pela importação dessa teologia da purpurina de Lúcifer pentecostal. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu queria te dizer, meu amigo, é o seguinte. Está explicado o fato de você estar com agorafobia, com fobia de multidão, fobia de praça. Provavelmente a tua fobia tenha nascido dessa gritaria, dessa multidão sufocando você sem você ter a coragem de admitir que estava sendo sufocado. Eu tenho quase certeza, querido, se me perguntassem com que nível de certeza você vai falar o que você vai falar, eu diria o seguinte: eu tenho praticamente 80% de certeza do que eu vou lhe dizer a seu respeito. O resto faz parte da relatividade. Se eu estiver enganado, me desculpe. Mas eu tenho quase certeza que essa agorafobia que tomou conta de você, essa fobia de multidão, de encontros grandes de gente, nasceu na Assembleia de Deus. Já vinha se desenvolvendo com as suas discordâncias, com aquilo que você ia vendo que não era. E você não tinha coragem de admitir para você mesmo, porque você é um crente de igreja, treinado naquilo ali. Você não tinha nem coragem de falar com você mesmo sobre o assunto. Se você dissesse para você o que está acontecendo aqui está tudo errado, você ia ter que tomar uma providência, você não ia ter coragem. Então você ficou negando a sua percepção muito tempo e foi introjetando essa depressividade, essa angústia, esse latejamento aflito, sem nome, sem expressão, sem conceito, sem objetivo direcionado da angústia. Ficou aquela angústia difusa em você, porque você não tinha permissão de dialogar com o seu coração, com a sua alma. Então isso só foi ficando acumulado. Quando você foi aumentando mais a sua compreensão acerca do Evangelho e vendo que aquilo ali crescentemente deixava de ser Evangelho, a ponto de que hoje você tem certeza que o que se ensina ali não é, seu coração entrou em angústia muito mais profunda. Só que aí, o que é que surge nessa hora? Você ainda não tinha coragem de falar para você mesmo: eu não quero mais fazer parte disso. O que é que a sua alma fez para você poder não fazer parte disso? A sua alma desenvolveu essa agorafobia, que é absolutamente incompatível com a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus pequenininha só se for uma congregação numa biboca. Mas as referências que você deu, onde as coisas estão sendo ditas, dos púlpitos, me faz pensar que você está se referindo a um movimento grande, com muita gente, grandes templos. Deve ser essa a sua congregação imensa. A maneira da sua alma dizer você não vai mais foi desenvolvendo uma fobia de multidão. Aí você teve a permissão para não ir, você teve o mandamento médico, clínico de não ir, para poder não ir. Só que o seu coração ainda está tão preso àquilo tudo que você vive hoje a agonia de pensar que porque esse povo de lá não lhe traz a ceia em casa, ou você foi proibido de receber a ceia em casa, você está desconectado de alguma coisa, quando na realidade você não está. Você continua crente de Jesus, amando o Evangelho, vai ficar bom disso aí. Na hora que você se licenciar existencial e psicologicamente da necessidade de frequentar este lugar como um lugar que você considere essencial para a sua vida espiritual, e hoje você na mente já sabe que não é, mas a sua emoção ainda está vinculada àquela idolatria da geografia, do Deus ambiente, do Deus do lugar,
Quando a compreensão do Evangelho crescer e você souber que Deus é Espírito, e você sabe com a mente, mas souber com o coração para você, para a sua pacificação, que Deus é Espírito e que você o adore em Espírito e em verdade. Você é sacerdote de você mesmo em Deus. Você pode batizar quem crê, pode pregar você, pode partir o pão sozinho, pode partir o pão com a família, pode partir o pão com os amigos, pode partir o pão em casa, pode partir o pão na praia, pode promover essa comunhão em qualquer lugar. Comunhão entre pessoas, não é em lugar. Lugar não promove comunhão. Pessoas têm comunhão umas com as outras. E Jesus não disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos numa instituição eclesiástica, eu ali estou no meio deles. Ele disse, olha, o meu negócio é com gente, onde um ser humano, 2 seres humanos, 3 seres humanos se reunirem em amor, em acordo de paz, eu aí estou no meio deles. Você não acha que isso responde absolutamente tudo? E te salva dessa multidão? E te dá permissão para viver a alegria da comunhão com quem você queira? Com 2, com 3, no Evangelho, na paz. Deixe isso entrar no seu coração e essa agorafobia vai sair de você. Em nome de Jesus você vai ficar livre. Senhor Jesus, dá a paz, a compreensão, o entendimento a esse irmão acerca do que ele está ouvindo. Pacifica o coração dele, porque ele vai ficar completamente livre de toda fobia. E essas angústias da religião não vão se transformar em psicopatologia na vida dele. Fica livre, meu irmão, que a verdade te liberte, que a luz te franqueie o caminho. Parte o pão, come o pão aqui com a gente, participa todo dia, ainda vem ver TV. Você sabe que todo primeiro domingo do mês, nas reuniões aqui da Estação do Caminho da Graça na minha casa, nós partimos o pão e eu convido pessoas a fazerem isso no mundo inteiro com a gente. Você está convidado. Primeiro domingo do próximo mês, às 19 horas, prepara o pão, o vinho na tua casa, convide quem você queira. Vamos partir o pão juntos, em nome de Jesus. Beijão para você, meu filho. Caio, eu não aguento mais a Assembleia. Né? Eu queria sair e ir para uma outra igreja mais equilibrada. Eu não suporto as doutrinas de lá também. Mas eles me colocaram em pânico por dizerem que só essa igreja é a certa. Me dá uma força aí, Caio. Se você não aguenta esse lugar, por que você vai ficar nesse lugar se a pior coisa que nesse lugar poderiam ter dito a você, e seria a coisa que deveria ter feito você desistir de tudo na hora, foi justamente essa, de dizerem que se você sair de lá, você perde a salvação. É como viajar no tempo, cair no período pré-reformado, antes de Lutero, antes de todo mundo. Cair naquela igreja que dizia, fora de nós não há salvação. Essa não é a igreja nem do Papa Francisco mais, entendeu, minha querida? Ele está fora dessa. Até o Papa Francisco está longe dessa igreja que diz, fora da gente não tem salvação. Isso é seita. É seita, seita pequenininha, feia de cabeça. Presunçosa, arrogante, pobre, cega, infeliz e nua. Caia fora. Um lugar que chegue e diga que fora daquele lugar tudo está perdido, é um lugar para a gente abandonar na hora. É para fugir daí na hora, onde quer que vocês cheguem, e alguém diga que fora daquela comunhão não há salvação, ou que a bênção de Deus é ali, ou que Deus só opera ali, e que ali é que está a plenitude de Deus, fuja. Fuja. É o primeiro sinal explícito de que você aterrissou numa seita ensandecida. Saia daí. Vamos lá. 3. Caio, eu namoro há 4 anos. Noivamos, eu e ele somos virgens. E a gente queria provar do bom e do melhor, sabe, Caio? Você tá me entendendo? Ela tá noiva o quê? Como é que ela foi? tá noiva do cara. Entendeu? Sim. E é virgem e ele também.
Sei. Estão juntos há 4 anos. 4 anos de namoro, ficaram noivos agora e sei, estão vão casar. querendo provar do bom e do melhor. Sei. Qual é o problema? Antes do casamento. Sei. Mas Qual é o mesmo problema? sabendo que não é pecado, eu ainda fico com pânico de achar que vou pecar e Deus vai me castigar. É o condicionamento. Me ajuda, É Caio. o condicionamento religioso, psicológico, é a culpa neurótica. É a culpa neurótica da tradição dos anciãos, contada pela religião. Procure no meu portal Culpa Neurose Culposa. Culpa neurótica, 119. Essa é a culpa que não tem a ver com a culpa real, é a culpa desenvolvida pela neurose do indivíduo, no caso, neurose religiosa, neurose familiar, que a sua própria mente já sabe que não tem nada a ver, mas a sua alma é atrasada. A alma da gente anda em atraso em relação à mente. É o que Jesus diz em Lucas 24. Ó nécios, ó tolos, bobos e tardos de coração para crer, atrasados, lentos. Coração da gente barriquela. Barriquela? Barriquela. Isso, o cara tá com uma barriquelada. O cara já entendeu, mas a emoção vem lá atrás. Chega depois que o campeonato acabou. Cara, coração barriquela. Entendeu, minha filha? Paz no teu coração. Leia aí sobre culpa neurótica. Beijo. Ai, neurose Já estão culposa. casados, vão casar, estão lá, aí fica com essa agonia. Neurose culposa 68, tá? 68, neurose culposa.